Staycast, o podcast do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário, mais um Staycast. Hoje eu tô com um xará aqui, hein? Que é isso, hein, Jeffão? Jefferson com um F só, né? O meu é com dois. Com dois? Ah, não, então é a mesma coisa. Com dois F. Mas o mercado imobiliário conhece o cara como Bulgari. Pra quem é o Bulgari, cara? O cara que não é pouca coisa, não. Você vai entender quem que é o cara. Tem muita coisa pra poder acrescentar. Boa. Eu tenho certeza que esse podcast aí, corretor, você vai ouvir falar dos projetos e do empreendimento que é o maior da América Latina. Eu acho que não tem nenhum projeto em questão de VGV, de assinatura internacional, igual esse projeto. Não conheço outro. Eu também não conheço, todo cara. do Brasil. É impressionante, ganha. né? E aí eu deixei até um mistério aqui, mas ele já falou já. Quem tá comigo aqui, o Bulgari, eu vou falar a biografia dele. Mas antes, eu queria pedir, segue a gente, compartilha esse vídeo, manda pros corretores, manda pra quem realmente quer conhecer produto de alto valor, de alto padrão, de alto luxo. Então, quem tá comigo, Bulgari, iniciou sua trajetória no mercado imobiliário em 2009, como corretor na Biara, que é uma faculdade dos corretores. Uma boa faculdade. Com dedicação e resultados consistente, foi promovido como coordenador, depois ocupou 7 anos nessa posição e em seguida ingressou na Banks como gerente de vendas, onde destacou e a conquistar a liderança em venda por 3 anos consecutivos, atingindo marcos expressivos de 55 milhões em 2015, 77 milhões em 2016 e 85 milhões em 2017. Só foi uma crescente, né, o Só cresce. Muito bom, hein? Foguete não tem ré, meu. Isso aí foi como gerente, cara. Como gerente. Esse é um resultado expressivo, né, cara? Uma média de 80 contratos por mês. É, muito bom. Em 2018, assumiu o cargo de superintendente, consolidando sua experiência e visão estratégica, ao manter-se campeão de venda por 5 anos consecutivos. E em janeiro de 2024, foi promovido diretor-geral de vendas e tornou sócio da própria House. Cara, isso aqui eu acho que é uma conquista, cara. Você vir de baixo assim e crescer dessa forma, né? E legal a empresa olhar esse plano de carreira também e selecionar um DNA puro ali para replicar talentos, né? Hoje ele está no grupo Banks, né? Atualmente ocupa o cargo diretor-geral de vendas na Bem Vendas e seguindo firme no compromisso superar metas e alcançar resultado cada vez mais expressivo, sempre seguindo pela excelência e pela busca contínua de sucesso. Seja bem-vindo, Bulgari. Muito bom, mano. Show, obrigado, hein, meu. Pô, parabéns também aqui pelo Staycast aqui. Sensacional o que você carrega de mensagem para os telespectadores aqui, a sua audiência, né? Eu tenho certeza que você impacta muitos corretores. Como um dia eu estava lá, procurando referências, e parabéns por esse comprometimento que você tem aí com quem está chegando, quem está no dia cinza, quem está no alto, continua pensando, parabéns, cara. Isso aí. Isso é muito bom. Bulgari, eu tenho certeza, cara, que quem que às vezes alcança, quem chega lá no topo, e eu sei que você tem muita coisa ainda para poder chegar, mas você vir de baixo, cara, como corretor, coordenador de uma incorporadora, e de repente chegar lá se tornar sócio de uma house. Cara, isso já é uma grande conquista. É fascinante. Foi surpreendente até para mim quando eu recebi o convite, né? E amor à camisa, né, cara? Acho que acima de qualquer oportunidade, o desejo de você querer fazer a coisa do jeito certo, bem feito, e impactar pessoas e alavancar resultados. Acho que isso foi notado pelo grupo e falou, pô, por que não? De repente pegar esse DNA pronto aqui do que trazer um bolo pronto de fora. E foi assertivo demais. A gente cresceu bastante. O mercado, você sabe que a gente sabe como é o nosso mercado, ele é muito grande, mas é pequeno no mesmo momento, assim. E a gente sabe todas as pivotadas que acontecem no mercado, o que está acontecendo de bom, o que está acontecendo de ruim. E a gente sabe que ano passado, cara, você teve alguns resultados extraordinários na Banks lá. A Banks teve um resultado maravilhoso, tinha uma gestão já muito forte lá por 10 anos. E como mercado financeiro a gente vê gráficos, né, para cima, para baixo, tem altos e baixos. Aí você analisa se ele está subindo, se ele está andando de lado para baixo. A incorporadora é muito grande, um calibre fortíssimo de gerar negócio, mas a House estava ali passando por um momento e por parte da incorporadora eles entenderam que tinha necessidade de fazer uma mudança. Quando fez a mudança, mais de clima, ambiente,
o que eu peguei ali, o que sobrou ali de boa parte do time, que o time, cara, empresa sem Sensacional, time, né? empresa sem time não vai para lugar nenhum. Mas a retomada foi, clima legal, peguei 45 corretores, hoje nós estamos com 300 corretores, tinha 6 gerentes, hoje estamos com 20 gerentes na casa, 2 superintendentes. E isso foi possível fazer um resultado de 760 milhões, quase 800 milhões, né? Contra 300 do modelo passado aí, que já durava um bom tempo, né? Teve seus momentos de glória, mas tudo tem começo, meio e fim. Então ficou muito forte, expressivo, tanto para o ambiente da House quanto a marca para o incorporador, né? A Banks é gigante, né? A Banks com o Einstein lá e tudo mais, a gente fez 2.200 de negócio, 2.200 de negócio. Uau. Um grupo privado, 50 anos, um grupo muito forte. Não é tão barulhento como as grandes players do mercado, mas é uma empresa com calibre muito grande, né? O pipeline só do Parque Global, assim, foi quanto, assim, mais ou menos, assim, eu não lembro na época. O complexo todo do Parque Global, ele está em torno de 15 bilhões de É muita grana. Eu acho de que não teve VGV. nenhum VGV maior que esse, teve já? Em São Paulo não conheço outro, não conheço. Tão forte, tão líquido. É muito legal porque a gente fala de apartamento ali de 10 milhões, 5 milhões, né? E a gente vende por velocidade, por exemplo, janeiro agora foram 15 apartamentos vendidos lá, né? A entrada lá, a gente está falando de média de 4, 5 milhões, 4 milhões e meio. E vende rápido. Eu vi um dado, não sei se é real isso aí, ou é especulação, que o Parque Global foi o projeto que mais tem gente de todos os países que compraram lá. O nosso slogan é que o mundo se encontra aqui, né? É verdade isso mesmo? Tem gente de todo lugar, tem chinês, tem judeu, tem americano, tem inglês, tem francês, tem gente de fora do Brasil, tem gente fora de São Paulo, tem gente de São Paulo. Quebrou aquele tabu. Ali é um vetor de crescimento, Sim. é um novo vetor de crescimento, né? Que o mercado imobiliário está desenvolvendo, como a Paulista, Faria Lima, Berrini, Chucre Zaidan. Todo esse movimento de crescimento de São Paulo hoje é marginal do Rio Pinheiro, sentido Jurubatuba, é um novo movimento. E tá tendo uma revitalização ali, né, cara? Muito forte. Tem 9 projetos AAAs de helipontos na frente corporativo, Nestlé ali forte, Beyond the Club lá na frente, JHSF aqui fazendo também um projetaço. Então é um movimento que fez quebrar aquele paradigma que o cliente do Itaim não ia para lá, que o cliente da Vila Nova não ia para lá, que o cliente do Brooklyn, do Campo Belo, de Moema não ia para lá. Ele quebrou isso daí. Hoje é o novo point. Eu acredito também. Eu acredito que aquele eixo ali, ele vai ser um dos lugares mais valorizados de São Paulo, cara. Eu não tenho dúvida. Se a gente para pensar, eu tenho um projeto ali perto do Itaim, a 75 mil, 70 mil reais o metro quadrado. Você pula o miolo do Itaim, vem para o Cidade Jardim, que é um ponto de referência de 19 anos atrás, de 6 mil, pulou para 47, 45 mil reais o metro quadrado. Eu estou 2 quilômetros de distância, falando de 25, 26, 28 mil reais. Vou lançar agora 30 mil. Olha o asset que eu tenho ainda. Você pega os países de primeiro mundo assim, principalmente onde tinha rios poluídos, que os caras conseguiram revitalizar, fizeram tudo assim. Eu fui na Áustria, e tem um lugar na Áustria assim, que tem um rio no meio do centro da cidade, assim, lindo, cara. E aí o rio também era todo poluído, cara. Os caras revitalizaram lá o rio. É igual o Manhattan, você vai para Nova York, você pega também. Cara, aonde tem rio, e ali se arrumar mesmo, que o Pablo Barçal não ganhou, né? Mas se ele ganhar, você falou que queria arrumar. Mas se arrumar aquele rio ali, cara, acho que ali vai ser um negócio fora do comum. Hoje cara. já tem um grande avanço no Rio, né? Inclusive o senhor Adalberto, nosso fundador, fez ali escreveu um livro, Resgate do Rio. Ele foi um dos grandes propulsores da revitalização do Rio Pinheiros, né? Inclusive à frente de 1,5 km da frente do Parque Global, a gente faz a gestão ali do Parque Linear, né? Do Bruno Covas. Então foi uma iniciativa pública e privada, a Votorantim entrou também, mas hoje já é super habitável, né? Vamos dizer assim, é comum você passar ali no Rio em frente ao Global e você vê peixinho, vê capivara, você tem uma vida que você não conseguia imaginar isso, esse acesso da ciclofaixa, você não conseguia imaginar isso 10 anos atrás, né? Eu lembro quando a gente começou a retomar o Parque Global, nessa segunda rodada em 20, a gente falava para os clientes, a gente vai fazer uma revitalização, tal, vai ter um convívio, o pessoal fala que loucura, e hoje a gente vê a ciclofaixa lá super convidativa, né? Galera, tá muito bom esse papo aqui, mas eu vou deixar esse podcast aqui de uma maneira provocativa, e eu tenho certeza que você vai aprender muito com corretor de imóveis, gestor, diretor, dono de construtora. Eu quero te perguntar, ô Bugre,
o que você se sacrificou para se tornar líder de vendas por 5 anos consecutivos? Valeu a pena, cara? Esses 5 anos que você se tornou líder da Banks aí, o que você sacrificou, cara? O que você viu de modus operantes ali que você teve que mudar no seu mindset para poder ter resultado, cara? Cara, essa pergunta é profunda, hein? Cara, não existe nenhuma... Toda escolha é uma renúncia, né? Eu sou casado há 10 anos, tenho 2 crianças, o Lucas de 8 e a Heloísa de 6, né? E tudo ao seu tempo, né? Então eu sempre tive uma visão, eu vim de baixo, eu vim lá de baixo, já tive emprego de R$1.000, né? Enfim, o mercado imobiliário me conheceu numa conveniência de posto de gasolina, né? Depois fica para um outro momento o rodão da Concept e aí por aí, a gente bate um papo lá depois disso daí. E eu tinha aquela visão, pô, eu quero sorrir agora e chorar depois, ou eu quero chorar agora e sorrir depois. Então eu fiquei com a segunda alternativa, né? Na gestão foi muito comum, sempre foi muito obstinado por resultado, o desejo de vencer na vida, o desejo de você não correr o risco de ter escassez. Momentos, né? A gente sempre está no momento, mas esse desejo de você não ter escassez como um cotidiano da sua vida me fez ser obstinado por resultado. Então era comum trabalhar 3, 4 meses, 5 meses sem folga, isso já era um objetivo. Sacrifiquei muito churrasco em família, muito lazer, minha mãe às vezes, né, tadinha, minha heroína. Mas valeu a pena, cara, valeu porque hoje você tem uma profissão, você é uma referência, você tem uma ocupação no cargo, você tem uma previsão financeira, você traz um conforto, que é o que a gente busca, né? A gente traz um conforto para a família que se compara com um médico, um grande empresário, né? Um bom colégio, um colégio bilíngue, um país paradisíaco, uma praia maravilhosa, um bom plano de saúde, uma boa moradia, investimento, carro. Então tudo isso faz parte das metas, né, que eu tinha. Eu já desenhava isso lá atrás, eu queria isso. E eu encontrei no mercado imobiliário essa oportunidade, né? E no momento foi na liderança. Então eu entendia que o legado, o propósito do dia a dia era impactar pessoas e melhorar a qualidade de trabalho de cada um e no fluxo de grande massa a gente obter resultado, mas o alvo sempre foi prosperar, né? Essa próxima pergunta aqui, ela contém ironia. Muito dizem que o sucesso do mercado imobiliário depende apenas de sorte e contatos. Como você responde isso? Cara, eu vou copiar um modelo de Henry Ford, né? Quando a sorte foi me procurar, ela me encontrou trabalhando, né? Foi muito trabalho, cara. É muito louco isso. No começo você é um cara fora da curva. As pessoas, você tem uma ideia, as pessoas, elas podem estar contra, né? Pô, você é maluco. Até dentro da família, né? Pô, você vai ser corretor e vai trocar o certo pelo duvidoso. No meio do caminho, as pessoas começam a te apoiar e depois, no final, elas querem seguir os seus passos. Então, eu tinha uma visão clara do que eu queria. Eu virei corretor por opção. Eu pedi as contas de um lugar que quis ser corretor e fui atrás. Busquei bons conselhos com os mestres da época, que tem que fazer, né? Porque às vezes a gente também não quer ouvir, né? E o mercado tem muita referência de como ter sucesso. Tem que saber se a sabedoria é de quem ouve, se você está preparado para ouvir. Mas o sucesso no mercado existe e ele vem acompanhado de muito trabalho, muita dedicação, uma rotina diária, né, de trabalho. Você tem que ter uma dieta ali saudável, né? Tem que trabalhar 8 horas, 10 horas, 12 horas. Eu vi uma reportagem uma vez do Abílio Diniz que ele trabalhava 12 horas. E aquilo era um reflexo para mim. Eu falei, pô, como é que esse cara com o império trabalha 12 horas e eu vou trabalhar 3 horinhas na escalinha? Não tem como. Não dá, né? Então, tudo que você persiste, faz direito, faz bem feito, faz com vontade, com amor e busca melhorar, você obtém sucesso. Qualquer área, qualquer uma área que você se dedicar, estudar e fazer com o coração aberto, com vontade de melhorar cada vez mais e fazer por amor e ter paixão no que faz, você vai obter sucesso. Pode ser pode ser uma lojinha na esquina. Vai começar pequeno, vai ficar médio e depois vai ficar grande, porque é a persistência que vai fazer você ter sucesso. Ô Bugdi, você que foi campeão de venda por muitos anos, assim, eu percebo que existe um modus operandi, assim, em todo campeão. O cara, ele é vidrado por resultado, o cara não consegue ficar acomodado, porque para quem quer ser campeão de fato, o cara tem que ter muito esforço, tem que ter muito apetite.
Tem que ter muita fome, não tem, cara? Tem que ter muita fome. É sangue no olho, Tem que ser. faca na caveira. Tem que ter sangue pulsante ali, ó, no olho, meu. Você tem que ter energia, você tem que ser faca na caveira, porque senão você perde pra você mesmo. Eu lembro que... E o mais difícil é manter, porque se chegar, todo mundo chega. Ser consecutivo que é o desafio. Que é o desafio, E isso é muito você internalizar o que você quer, né? Eu tinha um objetivo padrão. Meu trilho era obter sucesso e proporcionar qualidade de vida para mim e para a família. E eu enxerguei no resultado. Então, assim, eu sempre acreditava que você podia mais. Eu não aceitava um resultado inferior, né, do que eu já estava feito, né? E essa obstinação por resultado fazia você olhar, quando você foca em alguma coisa, você tem umas inspirações, uns insights, que só você e você ali, cara, para aquele propósito. Então eu estava ali vivendo venda. Depois eu comecei a falar, poxa, como é que eu provoco venda? E depois como é que eu faço para escalonar essa provocação de venda? E você entende que você tem que, como uma produção, né, de uma grande indústria, just in time, as coisas não podem atrasar por um minuto. Então você tem que chegar no horário certo, tem que ser metódico, você tem que fazer tantas ofertas, você tem que movimentar suas campanhas, você tem que, na gestão, drenar energia. Eu tinha rituais por 3 anos, eu ligava individualmente toda sexta-feira para cada corretor e eu me dedicava ali aproximadamente 10 horas para falar com uma média de 35 corretores, para entender na essência como foi a semana do cara. Como é que estava de trabalho, como é que o X1, isso aí é o X1 com cada corretor. X1. Como é que estava o dia dele, como é que estava a energia dele, como é que estava a fé dele, como é que estava o casamento dele, como é que estava o bolso dele, como é que estava o mercado, a geladeira dele, né? E nessa eu conseguia botar para fora aquilo que incomodava o cara e ao mesmo tempo impulsionava ele, mostrava para ele o horizonte, porque o papel fundamental da liderança, falando de um gerente na época, contratar, treinar, manter, direcionar e motivar. Essa é a obrigação. Essa é a receitinha básica de um líder. Fechamento é obrigação. O cara virou gerente, ele tem obrigação de fechar. Lidar com pessoas e tal. Então eu conseguia direcionar essas pessoas e motivar, entendendo a dor dele, entendendo a insegurança dele. E eu falava, não, então não faz sentido, de repente, a gente olhar para esse horizonte, trabalhar aqui, mudava o cliente, o corretor de plantão, mudava o corretor de lugar, mas eu permeava nesse nível, toda sexta-feira, por 3 anos e meio. Olha isso. E aí você formava campeões, né? Eu não sei onde, né? Onde vai chegar esse vídeo, mas com certeza vai ter gente que já passou na minha gestão e vai poder aí, obviamente, compartilhar. No mundo corporativo, promoções geralmente vêm com desafios ocultos. Sim. Qual foi o maior choque ao se tornar diretor-geral de vendas? Assim, que você chegou e falou, mano, isso aqui é o negócio mais Cara, eu acho que a sucessão de cargo ela é fundamental, né? Tem que ter, porque é o que você falou, o drive do campeão, ele não para. E eu sou um cara que, se eu tiver estagnado, eu fico chateado, eu começo a ficar abatido e você precisa inventar um curso, inventar uma viagem, inventar um propósito, construir alguma coisa, ser promovido. Então é fundamental que a liderança enxerga isso. Mas na minha visão, o desafio foi grande, né? Porque eu imaginei sempre há 16 anos atrás, pô, chegar lá, vou pegar o bolo pronto, tudo gostoso, sentar na mesa e fatiar. E nunca chegou essa vez para mim. Nem na coordenação, nem na gerência, nem na superintendência. Foi muito boa essa sua pergunta. Mas a sensação é, e agora? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Né? Mas se você tem obstinação, se você tem as metas claras, se você tem amor à camisa, se você tem algo a mais do que só o dinheiro, você começa a ter inspirações. Né? E aí eu comecei a falar assim, pensando assim, como que eu vou conseguir ser um diretor eficiente? Porque o mercado tem muitas referências, né, de empresas muito grandes. E eu entendi que a liderança, ela tem que, na vida, né, eu sou gestor há muitos anos, a boa liderança, no primeiro momento, ela tem que permear a ineficiência do time. Sim. Se eu tô aqui, eu tô enxergando de cima, o outro não está enxergando, só ele estava no meu lugar. Então, até que ele se desenvolva, por exemplo, liderança, por exemplo, eu tenho que atuar ali na ineficiência dele. E esse é o mal da liderança. Tem gente que chega na posição e fala, não preciso pôr a mão em nada. Então, eu adotei uma postura que eu era o homem-povo.
Eu estava envolvido no código de ética, envolvido no procedimento, envolvido no online, envolvido na estrutura, envolvido no atendimento, na forma de atender, envolvido na preleção, envolvido em tudo. Em tudo. No servir em tudo. Eu sou garçom, cara. Sou o maior garçom da empresa. Acho que esse é o maior desafio da liderança, cara. É. Se o cara tem essa mentalidade de servir, eu acho que o cara se torna um líder muito fascinante. Porque as pessoas querem seguir pessoas, né? Não adianta eu dar um discurso, dar uma estratégia e falar, vai lá. Eu sou o primeiro a pôr o pé na rua e falar, é assim que faz. Né? E aí você faz junto, você abre ali a mente desse time e o time começa a olhar em você uma referência. E você ensina a liderança, por exemplo, que é fundamental. Sim. A boa liderança, ela tem que começar a partir do bom exemplo. Ô Bugre, e é uma coisa que é interessante, porque quanto mais você cresce na operação, às vezes existe um paradoxo aí, que as pessoas crescem muito na operação e não vê o que está lá na esteira, lá embaixo lá. Eu me preocupo. E se você não consegue enxergar, cara, se você não tem toda a operação, todos os processos, o feeling de tudo, cara, você não consegue conectar lá embaixo. E lá embaixo é a frente, né? Lá embaixo, teoricamente, usando essa expressão, é quem tá com o dinheiro na mão. E é o resultado, né, da empresa. Quem está representando a empresa, quem é o cartão postal da empresa. Então, é olhar por corretor, hoje, na minha posição e dos meus líderes, eu deixo muito... Eu sou um diretor bem acessível, né? Você sabe, Bugre, que eu bato muito nisso aqui, cara. Eu entrevisto muito dono de construtora, dono de incorporadora, muito cara gestor do mercado imobiliário, e eu falo, assim, que o corretor, cara, é o maior ativo do mercado imobiliário. Eu costumo dizer que é o meu principal cliente. Sim. Eu sou diretor hoje, estou como diretor, mas eu sou o eterno corretor. Então, o produto da imobiliária, o produto da house, o maior cliente é o corretor. Sim. Eu costumo falar para a minha liderança em reuniões, em treinamentos, que é o seguinte, às vezes a gente... Qual é a disposição, ô Jefferson, que um corretor, que um gerente, que um diretor tem para agradar o cliente? Pô, o cara serve um melhor vinho, o cara dá um grande presente, o cara serve um buffet, né, com um grande nome, né? E esse cliente está sujeito a fazer um negócio na vida. Estatisticamente no Brasil, as famílias compram imóvel na vida. 1% tem o fluxo de investimento e não é todos os meses. É isso. Mas mesmo assim, aquele cliente comprando 2, 3 vezes na vida da existência da empresa, a gente está disposto a dar um presente, dar uma cesta, dar um vinho. E a comissão não é igual para a gente? E aquele corretor que pode gerar negócio todo santo dia? Ele pode gerar um negócio todo santo dia. E às vezes a gente não olha com esse olhar. Então é uma visão que eu passo lá para a liderança. O corretor tem que ser muito bem tratado. Que legal. Muito bem tratado. Porque ele pode gerar negócio todo dia. Cara, eu vou pegar um gancho disso aí. Eu até elaborei uma pergunta aqui. O mercado imobiliário está cheio de promessas vazias. O que te diferencia da concorrência? Por que eu tô falando isso aqui, cara? Porque você é um diretor geral. Você tem ali muita família ali que tá debaixo de você, que você tem que cuidar. E eu percebo assim, cara, que isso que você falou aí, ó, que o corretor eu tenho que valorizar. Né? O que te diferencia no trabalho, assim, do que você acredita que é a cultura da Bem Viver hoje? Da Bem Vendas, né? Bem Vendas, né? Cara, o que eu costumo dizer... Provocativa essa aqui, né? Provocativa, ela é assim. No começo é o que eu te falei, né? Quando eu comecei a montar o time de gerentes ali, junto com os superintendentes, inclusive meus superintendentes, eu não prometi nada para os caras. E tem que ser muito homem para você precisar de mão de obra e não prometer nada para ninguém. Por exemplo, eu tenho um caso aí de um gerente nosso, é o campeão de vendas. Ele nunca foi gerente, nunca foi gerente. Eu fiz história com todo mundo na Bem Vendas, sendo a primeira posição de superintendente, a primeira posição de gerente. Ninguém era gabaritado do mercado. Então eu cheguei para esse colega, já me conhecia, pô, sou diretor, parabéns. Ele, poxa, vamos comigo. Pô, o que você me dá? Tem uma ajuda de custo? Eu falei, não, cara, não tem nada, não te prometo nada, mas em 3 meses, se a gente não fizer história, cara, quanto que você ganhava? Ele ganhava 2,5 pau por mês. Estava numa consultora de coordenador. Nossa. Então eu costumo contratar caráter. Habilidade eu treino. Então todo mundo que eu vou atrás de caráter. Postura, exemplo. Habilidade a gente treina. Habilidade eu sou mestre, eu treino. E eu tornei esse cara o meu melhor gerente. Ele é o meu campeão de gerente hoje no grupo.
E aí foi muito fascinante, ele costuma dizer, mudou de vida, comprou apartamento, comprou carro, aquela coisa maravilhosa. Bulgari, você não prometeu nada. Não prometi nada, mas o meu exemplo, a minha energia, minhas 24 horas, eu te dou. O cara tem hoje, o meu gerente, o ministro, né? Ele tem hoje 40 corretores, fez 102 milhões no ano passado, no seu primeiro ano de gerente. A minha superintendente estava como gerente campeã. Expressivo, hein, cara? 102 milhões. Minha gerente estava com números expressivos também do online. Quando eu assumi, ela com medo, falei, eu preciso de você por lealdade, por tempo. Eu preciso movimentar, ela era gerente online, preciso movimentar esse sistema. E eu calculei, eu prefiro um projeto falido do que frustrado, né? Antes de eu executar uma estratégia, eu faço um brainstorm ali e eu fico rascunhando isso uma semana para ver as possibilidades de erros do negócio. O que eu não estou enxergando, discuto essas ideias, né? E eu cheguei numa conclusão que eu tinha que promover essa gerente. E ela estava com medo. Foi meu primeiro ano de diretor, ela já estava de gerente há 3 anos na empresa. Eu falei, eu preciso te promover. Era a minha gerente quando superintendente. Bulgari, não quero, não sei lidar com isso. E eu consegui ter um mindset com ela ali e ela conseguiu entender. Mas assim, houve um medo. E o papel do líder é dar segurança. Não é dar dinheiro, só dinheiro. Eu sei que hoje em dia só palavras vazias é vago, mas dá seguranças, né? É isso aí. Mostrar como que é possível. E graças a Deus ela fez aí também 300 e poucos milhões aí, tá feliz da vida, né? E eu deixo bem aberto. Mas assim, o bom líder ele tem que ser muito claro, tem que passar segurança. E se chegar no racional, que é dar o dinheiro, como eu já ofereci ajuda de custo para alguns pais de famílias, né? Coordenador e gerentes. Seja homem, cumpra na data. Então é fundamental. Eu sou um cara que mesmo se a parceria não estiver dando certo para mim, eu não deixo de desonrar um acordo. Sim. E eu faço acordos curtos. Vamos fazer 3 meses, 6 meses, depois a gente vê o que faz. Mas enquanto durar o prazo, tem que ser honroso ali, ainda que não seja satisfatório, para cumprir, porque isso é importante, né? Ô Bugre, eu sei que essa pergunta é clássica, assim. Qual que foi seu turn point, assim, a chave de virada, seu ponto de virada de você olhar assim e falar assim, cara, eu tenho que ser um gestor? Porque eu vejo que tem muito corretor bom, mas o cara se limita. Se ele não partir para gestão, ele vai ficar naquilo ali. E às vezes, quando o cara vai se tornar gestor, o cara vai se tornar bom, o cara vai escalar mais, o cara vai conseguir desenvolver mais. E tem essa questão dessa escadinha. Que o cara tem que crescer. Eu sei que tem cara que vai ficar como corretor pro resto da vida e deixa ele lá, tranquilo. Mas se o cara quer crescer, se o cara quer avançar, ele precisa ter alguns pontos de virada aí, não precisa? Precisa. Eu tive alguns pontos de virada, né? São 16 anos de trajetória, né? Eu lembro que eu fui corretor rápido. Eu lembro que em 3 meses eu coloquei, sei lá, 150 pau na conta, né? Viajei, gastei tudo e fiquei 6 meses duro. Aquela vida de corretor. É normal. Não fazer gestão da grana. E aí eu aprendi, tem que fazer gestão da grana. E aí depois eu entendi que ser coordenador na época era uma grande promoção. Na Biara. E aí eu peguei gestões ali um pouco... eu não peguei o lançamento gostoso, né? Eu peguei desafios. Sim. E eu passei alguns anos esses desafios e aí você fica cascudo, né? Você aprende a reverter não... E na Biara, na época, o coordenador só ganhava do prêmio, né? Então não tinha essa de dar desconto. Eu até não deixava a gerente ir na mesa, porque eu queria fechar com o prêmio. Mas assim, eu acho que o ponto que virou muito a minha chave na liderança, ela veio atrelada com a maturidade e a responsabilidade de um homem adulto e de um chefe de família, né? E o comprometimento de deixar um legado também. Então eu me vi numa situação, casei 10 anos, né, filho e tal, boletos, que eu acho que cada um tem a sua motivação. A minha era boletos de apartamento, né? E eu falei, poxa, eu preciso fazer disso um negócio mais sustentável. Então assim, a virada de gestão, ela começou a ser evoluindo conforme a mudança. Então, quando gerente, eu entendi que eu tinha que desenvolver muitas pessoas. Pai de família, eu tinha que ser responsável e trocar folga por dinheiro, trocar ociosidade por dinheiro, por responsabilidade. Um negócio, quando você se envolve no negócio, ele gera uma corrente de demanda, né? Eu fechava um negócio, o cliente volta amanhã, indica outro, você vai ver, passou 3 meses. Sim. Então, ter responsabilidade é fundamental para você ter constância, né? E a vontade de deixar um legado. Hoje me incomoda ver uma pessoa sofrer por falta de venda, me incomoda.
Isso é um desafio para mim. Se você olha lá uma pessoa, pô, não tô vendendo, tá errado. Tem alguma coisa errada. E eu me sinto na responsabilidade. Eu acho que eu primeiramente ganhei a função de gestor do que o cargo. Que era muito comum, eu lembro que quando eu era corretor, eu encontrava um senhor, uma senhora, né, com dificuldade de fechamento, e eu tomava essa frente sem querer fifty. Falava, eu vou atender para você. Porque me incomodava ver o dinheiro vazar, né, o ouro vazar pela mão. Então eu acho que eu ganhei primeiro a função e depois o cargo, né? E aí no cargo, aquela marca de deixar a sua identidade. Poxa, eu não quero ser atrelado a uma história de insucesso. Eu sou um cara bem sucedido. Então, essa obtenção faz você corrigir rota, definir processo, comportamento, treinar time, mudar tudo o negócio, cara. Esse encargo que você falou aí, porque tem o cargo por si só, se você não tiver um encargo, o amor e o cuidado, não vai funcionar. Me incomodava. Eu vestia tanta camisa na época da imobiliária que só de ver uma indicação, um retorno sendo desperdiçado por falta de habilidade de treino, eu invadia a mesa do cara. Por amor ao time, por amor à camisa, por vontade de ver aquele senhor, aquele calça branca ter sucesso no negócio. Eu queria fazer uma pergunta aqui, mas antes dessa pergunta, eu acho que dá pra gente construir algo aqui. Hoje, você tem os processos claros, assim, você consegue... Eu vi você falando uma coisa aqui sobre questão de ritual, que você tinha um ritual toda sexta-feira. Tinha. Cara, ritual hoje é uma coisa que a gente, principalmente quem é gestor, tem que ter. Processo, ritual, cultura, né? Tudo isso faz parte de uma boa gestão. Sim. Eu acredito assim, um cara que é gestor mesmo, se o cara não tem algo assim que ele tem que fazer sempre, tem que fazer com responsabilidade. Ele não vai conseguir desenvolver. Não vai. Só ser por status, ele tá fazendo mal para ele e mal pro time que espera um exemplo dele, né? O que você acredita de método como um diretor geral, né, para baixo assim, para construir uma empresa forte, uma cultura forte? Cara, acho que começar pelo clima. Tem que ter um clima maravilhoso. Tem que ter um clima família, todo mundo tem que entender essa cultura. Ninguém é maior que ninguém. Ninguém é maior que ninguém, cara. A gente somos todos associados, é o que eu prego dentro da minha cultura na liderança. As comunicações têm que ser muito bem claras e estabelecidas. As dúvidas têm que ser sanadas. As regras têm que ser claras e de uma forma que todo mundo entenda isso. Não, então, começar pela comunicação. A gente lida com dinheiro, lida com carteira, com dados sensíveis. Então tem que ter credibilidade, tem que ter honestidade, tem que ter transparência e tem que ter clima. O clima, ele é o ambiente perfeito, cara. Se você plantar uma semente num lugar que o clima não é bom, ela não cresce. Pode gastar, dizer, vou plantar uma árvore lá no gelo. Não vai rolar. Agora, se você coloca também no muito sol, também não rola. Então tem que ter um clima. Tem que ser quente, tem que ser úmido, tem que bater um vento, tem que fazer noite, tem que fazer dia. Então isso que eu prego lá. E aí, obviamente, a cultura ela vai tomando uma forma, né? E o ambiente fica gostoso. Então acho que vendas é motivação, energia e estado de espírito. Seja qual for o cargo, essa mensagem tem que ser passada de forma recorrente. Tem que motivar. A liderança como toda, a cadeia de liderança, tem que olhar para a base e falar, eu tenho que motivar, eu tenho que deixar o drive da galera num nível, deixar um treinamento forte e ter ali uma energia de vendas. Muitos corretores sonham em crescer no mercado. Qual foi o hábito mais poderoso que te levou ao topo, assim, que você percebeu que isso te levou a ter resultado? Cara, a gente fala que um dia é da caça, outro dia é do caçador. Mas é curioso que a gente nunca vai ver um leão na boca da zebra. Então eu decidi ser predador todo dia. Todo dia eu era um caçador. De um nível, Jefferson, de eu estar, por exemplo, num plantão e vir lá colegas, meninas, alguém com aquele papo furado, falando de qualquer coisa, eu olhava no relógio e falei, puxa, eu tô meia hora sem falar com o cliente. Eu tô já 40 minutos sem falar com o cliente. Então, eu fiz uma conta que a gente tinha que, pelo menos, ter um contato efetivo todo dia. E eu sei que para você ter um cliente efetivo no plantão todo dia, você está impactando mais ou menos ali de 80 a 100 pessoas, seja através de um disparador, seja através de um anúncio, seja através de uma rotina de oferta. Mas a minha obstinação era ser predador todo dia. Todo dia eu tinha que falar para alguém quem eu era, onde eu trabalhava e o que eu estava vendendo, né?
E eu carrego isso até hoje, todo santo dia. Tanto é que eu tenho um slogan na minha empresa que meu normal é vender todo dia. Todo dia eu vendo. Seja no restaurante, seja na fila do banco, seja no estacionamento, seja no lava rápido, seja em viagem. Todo dia eu sou vendedor. Todo santo dia eu sou vendedor. Forte. Queria te perguntar também aqui, qual o maior erro que os corretores cometem e impede o crescimento da carreira? Eu acho que é o desânimo, a falta de propósito, a falta da automotivação, né? É a teoria do desejo versus a vontade. As pessoas têm um desejo enorme de ser próspero, de ganhar muito dinheiro, de ser um referencial no mercado. Mas a vontade é não trabalhar hoje, a vontade é acordar mais tarde, a vontade é ir embora mais cedo. Isso acontece com quem está sem grana e com grana também. Quantos corretores fazem a venda e já tira o pé, né? Então essa falta de rotina, que está obviamente atrelada à falta de propósito, que quem não sabe, isso é até clichê, né? Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. É isso aí. Né? Então o corretor, ali na carreira dele autônoma, ele tem que ter um objetivo de definir uma meta. Eu consegui bater todas as metas que eu almejei. Eu não fui um cara iludido. Uma coisa é você ter uma ilusão, outra coisa é você ter uma meta palpável. Então eu consegui fracionar entre o que era mais utópico e da onde eu estava, eu fui falar, poxa, o caminho é esse. Não adianta eu querer pular daqui, pode acontecer, mas se eu chegar aqui eu já estou feliz. E quando eu chegava aqui, eu redefinia todas essas metas. Então eu tinha um propósito, eu sabia onde eu queria chegar, e enquanto eu não atingia isso, eu estava ali, ó. Não parava, né? Não parava. Então acho que o maior erro de qualquer profissional no mercado imobiliário é perder a fé, perder a esperança, perder a obstinação por resultado e não ter um propósito já bem estabelecido. Eu acredito nisso. Bugre, nós temos uma parte do programa aqui que é o corretor tete a tete, a cara com o corretor. É o face to face. E eu dedico essa parte para eles aqui. Tem mais coisas que a gente vai construir aqui, mas eu queria te perguntar, cara, o que é um bom corretor para você, mano? Cara, o bom corretor é bem ampla essa pergunta, né? Ele tem que ter umas verdades já estabelecidas na mentoria dele. Primeiro que corretor é uma profissão muito digna, muito rentável e que te posiciona financeiramente assim como uma medicina que as pessoas estudam por 10 anos, como um advogado, como um grande empresário que não para nunca de criar, né? Então, o bom corretor para mim, em primeiro lugar, é aquele que tem amor pelo que faz. O cara ama o plantão, ele ama o prédio, ele ama fazer parte daquela história mais importante da família e do investidor. Em segundo lugar, ele tem que estudar. Então ele se prepara, ele estuda, ele se dedica, ele está sempre buscando se inovar, né? Terceiro ponto é ele ter resultado, porque a gente enxerga o bom trabalho com o resultado. O resultado é a consequência de um trabalho. Então é muito comum, todos os indicadores apontam um resultado. Mas existe também pessoas que estão desenvolvendo o trabalho e não tá trazendo o resultado ainda. Então eu olho o trabalho dessa pessoa. E o trabalho dessa pessoa é se relacionar com gente. Ela tem que ter pessoas. Você consegue identificar um bom trabalho com um resultado ali dela assim, trazer pessoas, falar com pessoas. E para mim isso é um bom corretor. Então tem ali a escala de ele ter paixão no que faz. Obviamente isso tem uma cadeia de previsão. Ele se dedicar, ele buscar informação, ele conhecer o mercado. Não dá para um cliente atender, não dá para um corretor atender um cliente no quarteirão e não conhecer 3, 4, 5 principais concorrentes dele ali. Porque o cliente hoje domina o mercado mais do que o próprio corretor, né? Você falava de 20 anos atrás, você ensinava o cliente a comprar. 16 anos atrás, você ensinava o cliente a comprar. Hoje, infelizmente, o cliente ensina até um corretor sobre o mercado local, onde ele está. Isso é vergonhoso, né? Porque a gente está falando de valores expressivos. Como é que o cliente vai colocar na mão do corretor 1 milhão, 300 mil, 10 milhões, se aquele cliente não botar segurança, que aquele corretor não passar segurança que domina essa informação? Ele não vai. Bugre, o que é um bom gestor para você, cara? Um gestor, vamos especificar aqui. Um gerente de vendas. Cara, eu falei agora há pouco, Você deu um exemplo legal, fiz um exemplo que, assim, acho que a principal função do gerente,
do cargo, né? A principal função desse cargo é, falando de um jeito mais genérico, tá? Depois a gente se aprofunda. É contratar, treinar, manter, direcionar e motivar. Então, esse é o desejável de uma liderança, né? Por exemplo real. Além de contratar. Contratar é fácil, manter é difícil. Como é que você mantém? Sendo brother, acolhendo as dores, entendendo, sendo uma referência, norteando, direcionar. O cara, ele entra numa empresa, o corretor, debaixo de uma liderança, o que ele espera? Como uma academia. Pô, o meu mestre vai me ensinar um golpe secreto. E hoje tem líder que bota o corretor lá e fala, o cara é corretor, tem creche, ele se vira. Tô aqui para pegar o dinheiro e tá tudo bem. E não vai sair do lugar. Então é motivar, tem que motivar. O que é motivação? Motivo que leva a ter ação. A gente só consegue entender o motivo que leva a ter ação quando a gente consegue apagar os monstros da cabeça do cara. Se o corretor tivesse uma mente blindada como a sua, ele estava no seu nível, ele não tem. Ele tem alguns fragmentos na mente dele, seja o dinheiro, seja o cartão, seja o aluguel, seja a falta de dignidade que ele sofre dentro da família dele por falta de recursos. Sei lá, você tem que estancar, amenizar, trazer isso a minimizar isso daí de um jeito e mostrar para ele que ele é capaz de tudo isso. Então você entra nesse nível de detalhe. Houve vezes que eu fui até na porta de corretor. 2 semanas eu percebi a ausência dele na empresa. Olha isso. Então, assim, a gente vê uma gestão muito geral, assim, que é só a somatória de números e eu ia nas pessoas. Então, acho que o gestor, que é desejável no mercado, além de contratar, treinar, manter, direcionar e motivar, ele tem que olhar o indivíduo como único, como realmente um aliado mesmo, não como mais um número. Então, ir atrás mesmo dessa ovelhinha lá e falar como que eu posso acender a luz desse cara. E naturalmente, com a recorrência dessa inserções de habilidades que você faz ali, né? Porque só a prática leva à perfeição. Quando você vai praticando isso 1 dia, 2, 3, 1 semana, 1 mês, você transforma um profissional em um novo modelo. E ele achou ali agora um norte, porque você mostrou, você direcionou ele. Direcionou como apresenta, direcionou como se comporta, direcionou como prospecta, direcionou como fecha, né? Enquanto ele não está maduro, você tem que atuar na ineficiência desse profissional, de forma individual. É isso. Então não adianta você ter 100, 200, 30. Se você dá conta de um, tenha um. Um bem feito. Depois você faz essa gestão com 2. Depois você faz essa gestão com 10, com 20, com 30. Não adianta você não ter esse olhar direcionado para aquele individual ali, para aquele ser humano, e você querer trabalhar com um número que você não dá conta. Acredito muito. Cara, eu queria que você fosse bate-pronto aqui nessas perguntas, porque tem 2 perguntas aqui chave, que na construção desse podcast, e depois nós vamos finalizar com outras perguntas aqui, mas o que é um bom diretor, cara? Vamos ser aqui, bate pronto. Cara, o diretor, para mim que veio da base de corretor, era muito mais divertido ser corretor gerente, porque você é o herói do dia, né? Você é o herói da vida do corretor, o herói da vida do cliente, e todo mundo te elogia. O diretor é uma posição até um pouco desconfortável, mas um bom diretor, que eu posso... porque você se envolve mais com a burocracia. Tá na sua convergência aí. Você tá mais na burocracia do que na parte gostosa, mesmo, que é ser um herói do dia, né? Mas o diretor hoje, ele atende às necessidades, né? Vamos falar do meu caso, como house. Tem uma demanda dos sócios, tem uma dor da empresa, dos investidores, dos acionistas. O corretor nem tem noção. Não tem noção. A pressão não desce. Ali é onde a criança chora e a mãe não ouve. Tem uma dor, né? Então o diretor, ele tem que ter a responsabilidade com esse dinheiro, com esse investimento, com esse prazo, com essa curva de venda. E ao mesmo tempo ele tem que ser o comunicador dessa história toda de um jeito motivacional. Sim. Sair dessa pressão, mastigar esse chiclete, sair dessa pressão e falar como eu transformo essa comunicação de uma forma mais animada, motivacional. O corretor não tem essa capacidade de tolerar esse fardo. Então você começa a descer e cascatear em nível a comunicação com a superintendência. Então, no primeiro momento, eu preciso atuar também nessa dor do sócio, do acionista, do dono da empresa, da consultora, da incorporação. Segundo momento, eu não posso deixar de entender qual é o dia a dia da imobiliária.
Então é unificar essa responsabilidade de não só viver o melhor momento para onde o vento está levando, mas achar um planejamento estratégico de como você ser eficiente em cada produto dessa empresa e ao mesmo tempo você ajudar com que toda a empresa olhe para o corretor, porque essa é a matéria-prima da empresa. Não existe empresa sem, a gente falou disso, não existe empresa sem corretor. Então, hoje, na comunicação que eu estou hoje, eu estou um pouco distante do cliente, um pouco distante do corretor, mas não quer dizer que eu esteja ausente. Eu tenho que transmitir essa comunicação para o cliente, para o corretor, do nível que eu acredito, com um padrão de excelência, com um padrão de treinamento para o cliente, um padrão de excelência para o corretor, para que isso tenha retorno dentro do objetivo que a companhia precisa, Sim. entendeu? Então, agora, pergunta pessoal. Quem é Jefferson, nem o Bugre? Não é o que você faz. Quem é o Jefferson de fato? Olha, o Jefferson e o Bugre estão juntos há tantos anos. Mas aí é muito fácil você falar do que você faz, mas falar de você mesmo, quem é você. Porque, cara, esse podcast aqui são perguntas aqui que às vezes o pessoal lá de baixo, lá que não tem acesso. Cara, o Jefferson... Tem acesso, mas às vezes não tem coragem de perguntar. Cara, o Jefferson é um cara legal, humilde, simples, né? Um livro aberto, né? Um cristão, pai de família, casado aí com a Camila, minha grande inspiração, vamos dizer assim. É isso. Porque minha mulher, ela me ajuda a renovar a cada dia, né? Com conselho e tal, com visão. Pai de 2 crianças lindas, então pai, cristão, esposo e com muita responsabilidade, né? Então eu abri mão aí, sei lá, de muita coisa e viver esse momento. Então houve um momento que eu era solteiro, houve um momento que eu era aventureiro, houve um momento que eu era menino. Hoje eu sou um homem de 38 anos, casado, pai de criança, e aí você veste essa camisa, você veste essa responsabilidade e faz isso dar certo. Mas é um cara legal, não deixo de levar o mercado imobiliário pro dia a dia do Jefferson, né? Honesto, transparente, verdadeiro, Sim. Né? Tem que ser. Que isso, hein, Jefferson? O cara é iluminado, galera. Ô Jefferson, qual foi o pior momento no mercado imobiliário na sua vida? Sabe que a gente aprende muito com isso, né? As resiliências. E é o que é a mola propulsora da nossa vida, né? Eu vou falar 2 coisas a respeito disso. Eu acho que, em primeiro lugar, o pior momento do mercado imobiliário é quando a gente não acredita que ele vai vir. Então você não se planejou para ele. Forte, hein? Porque todo ano tem inverno. E a gente só acha que vai viver de verão. Então acho que o pior momento é a falta de planejamento. E quem nunca passou por isso, eu acho que todo mundo passa. Todo mundo passa, né, mano? E é um risco muito grande, né? E hoje eu tenho essa consciência porque eu vivi isso. Esse é o pior momento do mercado. Quando você não enxerga que ele pode acontecer e você não se planeja financeiramente para ele. A segunda analogia do pior momento é quando você acha que o jogo está ganho. Quando você deixa de fazer os fundamentos básicos. Quando você acha que já vendeu o que vendeu, quando você acha que tá bom. Então, assim, eu lembro que quando eu comecei a buscar resultados expressivos, eu fiz um curso de liderança pessoal, né? Até para você vestir de novo sandália da humildade e entender os fundamentos básicos, né? Ou seja, eu estava ali no 2º ano de campeão, eu falei, opa, deixa eu fazer um curso aqui para entender como é que eu tô, regular e continuar na sandalinha da humildade. E você começa a entender que, cara, tudo é momento, né? E é natural, quando você acha que você está muito forte, muito grande, você desacelera, né? Ou quando você acha que o inverno não vai chegar, isso é uma loucura. Então, acho que essas 2 analogias do pior momento do mercado é quando você para de fazer o básico, que é prospectar todo santo dia, que é fabricar venda, que é tentar vender. E o segundo é quando você deixa essa loucura. Mas vamos lá, planejar. Eu quero perguntar para você, qual foi o seu? Cara, o meu corretor. Porque corretor. Os caras vão ver, mano, todo mundo aqui, quem trabalha com você, quem tá lá junto com você, vai falar assim, cara, olha aí, cara, ele tá lá em cima na operação, ele passou por isso, eu também posso passar. Vou falar, mas muitas dores, né? É lógico que um caminho de sucesso não foi só flores, né? Tem muitas dores, mas vamos lá. Certeza. Quando eu fui corretor,
Em 3 meses eu fui campeão de vendas de um produto da Exto, da Odebrecht na época. Eu coloquei lá uma grana legal no bolso. E ali eu comecei a viver o que eu nunca vivi. Eu saí de um salário de 12 mil por ano. Essa era a minha jornada, 12, 13 mil por ano. De repente, em 3 anos, em 3 meses, eu coloquei lá uma grana, 150 mil no bolso. Números expressivos. Né? Primeira cabeça que eu tive como corretor, tinha 20 e poucos anos, né? Poxa, eu tenho tantos anos de folga, eu tenho tantos anos de férias. Foi a primeira linha de raciocínio. Segunda linha, pô, nunca vivi. Não me arrependo de nada, né? Eu só me arrependo de não ter continuado... Constante. Chute no gol. Parei de chutar pro gol, parei o jogo. Consumi, gastei, comprei carro, viajei. Maravilhoso. Vivi a experiência, mas não foi com responsabilidade. E ali o que acontece? Toda a prática leva à perfeição e a não prática à imperfeição, né? Você vê lá a série do Jordan, ele errou. O maior cesta do século errou. Por quê? Parou de praticar. Então até um profissional que para de praticar, eu fiquei 6 meses sem vender. E eu acabei com o meu recurso em 2 meses. Eu torrei esse dinheiro em 2 meses, né? Não me arrependo de ter torrado. Vivi muita coisa legal, me formou. E ali eu vivi aquele desespero de oficial de justiça, de ligação de banco. E aí você trabalhar com esse monte de inimigo na sua cabeça... E isso era, assim, perturbador, né? Imagino. Perturbador. O telefone não parava de tocar, estava numa mesa atendendo cliente, vinha telefone de tudo que quanto é lado. E aí você tem que enfrentar esse desespero todo, né? Então, um belo dia, eu parei de correr desse gigante, né? Eu falei, poxa, eu devo quanto aí? Devi uma grana absurda. Eu tenho capacidade de resolver tudo isso hoje? Não tenho. Ele é uma dívida única? Não, ele era fracionado em 10 empresas. Eu falei, poxa, eu classifiquei as dívidas em primeiro lugar, como animaizinhos, né? Então eu falei, eu fatiei os problemas, peguei um pedacinho pequeno, falei, pô, isso é um rato, ou outro é um gato, outro é um cachorro, outro é um leão, outro é uma girafa. Engraçado, né? É, engraçado. E aí eu olhava no espelho e falei, você é homem, ô Bulgari, pra matar esse rato? Eu sou homem. Então eu liguei pro cara lá, pô, me dá esse boletinho, pumba, paguei. E isso foi libertador. Então o primeiro passo, quando eu superei essa baixa e eu me coloquei em dívidas sem raciocinar direito, quando eu fui fazer, só por emoção natural de um moleque de 21 anos, natural, né? E aí eu saí disso daí. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é quando você se acomoda. Você ganha um cargo, você tem pessoas e você tem ali a crença que alguma coisa vai acontecer. Então você não é o protagonista desse resultado, você está sempre à mercê do time. Então na posição de coordenador estava ali, pô, sou coordenador, o produto é legal, o time vai vender. Então só estou como gerenciado, só vou gerenciar os negócios aqui. Condicionou. Bom, beleza, veio o trabalho, o resultado não foi o que se esperava. Então ali eu tive a primeira lição, independente se o time é bom ou não, qual é o meu papel nesse planejamento, nessa estratégia, nesse processo, nessa temporada. Então eu fiz isso, eu fiz esse trabalho. E na superintendência, você também, eu sofri algumas coisas também, né? Então liderar time não é fácil, né? Você liderar pessoas mais velhas que você de mercado, então é ter uma comunicação clara, mas também saber que você tem que achar pessoas certas para o seu propósito de negócio. Senão você fica ali angustiado, sem poder de reação, ou de transformação, ou de substituição, e você fica ali tomando aquele monte de porrada, aguentando que você é resiliente, e o resultado, que é o principal, não vai. Então a liderança também tem que ter um momento ali de amor, carinho, mas você também tem que ter ali uma mão de ferro para falar, poxa, isso basta, ou você muda ou eu mudo, porque o resultado tem que ser primordial. Então quando você soma essa gestão financeira e você assume o protagonista de fazer todo dia o seu dia ser sucesso, independente do cargo que você está, e você tem uma comunicação clara, eu acho que você não fica mais na pegadinha do mercado nunca mais. Que é isso, hein, Bulgari? Forte, hein, cara? Bulgari, eu sei que tá muito gostoso, eu quero deixar as considerações finais com você, mas eu quero te fazer a última pergunta. Como você enxerga o futuro do mercado imobiliário? Esse modo tradicional que nós estamos acostumados, que eu acho que vai sempre existir. Eu não acredito, eu não sou o cara profeta da inovação, que vai ter coisas que vai vir diferente. Eu acho que pode vir algumas tecnologias, algumas coisas, mas a questão também digital, ela acelera muito,
Mas existe muito essa questão também do cara lá no plantão, o cara trabalhando no PAP, o cara trabalhando nos pontos avançados, nos pontos de captação. Tudo é venda, né? Tudo é prospecção. Mas o que você acredita no futuro do mercado imobiliário, do crescimento digital? O que você acredita que o corretor tem que desenvolver, empenhar para crescer, para avançar e não ficar estagnado, igual você falou aí, que o cara não pode condicionar, viver acomodado. Se ele acomodar, já era, né? Acomodou, já era. Ficou para trás, né? Eu não acredito que, vamos falar de inteligência e as ferramentas, né? Inteligência artificial, não acredito que ela vai dominar o mercado, porque o mercado imobiliário, ele ainda, a gente fala de um imóvel na estatística por família, né? Então, o maior bem precioso que essa família deposita naquele momento. Então, ela quer um ser humano, ela quer se relacionar com o ser humano. Eu também não sou cético, eu acredito na oferta, no PAP, na carga horária do plantão, na visita espontânea, tudo isso eu acredito. Acredito também que vendas não é um dom, né? É um treino. Né? Então a gente tem que estudar a venda, né? Acho que o maior erro, eu costumo fazer pré-eleção, às vezes eu pergunto, quem leu um livro de vendas essa semana ou fez um curso, ninguém levanta a mão. E a gente quer ganhar como um médico que estuda 10 anos e estuda para a vida inteira, né? Então, poxa, a gente ganha bem, mas tem que estudar, né? Então, em vendas você tem algumas práticas, por exemplo, corrente. Quando eu aprendi em vendas, quando você busca um cliente só, você não precisa mais correr atrás, porque esse cliente conhece mais 5, o outro conhece mais 5, vira uma corrente. Então esse é o primeiro fato. Então isso é habilidade de treino. Agora, as ferramentas, elas não vão dominar o mercado, mas o ser humano que domina a ferramenta pode dominar o mercado. Então é fundamental que o ser humano, que o corretor estude esse novo momento, essa nova revolução da inteligência, das plataformas, vai ajudar muito, né? Isso tudo veio como um complemento. A matéria-prima é o atendimento, a matéria-prima é o conhecimento. Eu vendo imóvel, mas a minha habilidade é lidar com pessoas, é levantamento de perfil, é rapport, é quebra de objeção, é se antecipar às objeções. As objeções são as mesmas, a vida inteira. Só que o cara na hora de atendimento não sabe quebrar porque ele não se preparou, não fez uma liçãozinha. Tem várias objeções idênticas. Me liga daqui 3 meses, me liga daqui 6 meses, vou falar com a minha esposa, Então isso tudo em vendas você aprende a se antecipar isso tudo. Essa é a matéria-prima, prestar um bom atendimento, se relacionar, criar empatia, levantar... Tudo o restante é um meio de você escalonar o atendimento. Agora, que é importante, que as plataformas estão aí para ajudar você a responder direito, responder rápido, formatar uma proposta mais rápida, o anúncio próprio, ele trouxe ali, ele otimizou aquela quantidade de impacto de cliente, ela traz um resumo mais selecionado do cliente interessado em falar o que você quer falar, o que você está mostrando. Agora, nada disso adianta se você não fizer o básico, que é treinar vendas, que é ler vendas, estudar vendas, como atender o cliente, como conduzir o atendimento, como respeitar as etapas da apresentação, como encantar o cliente. Por que aquele produto é importante? Eu preciso levantar um perfil, se ele vai morar aqui porque é trabalho, se é perto da família, se é o desejo de infância, se é um dormitório, se é 2, a composição familiar. Eu preciso entender para depois atender. Isso é o básico da venda, né? Todo o resto é formas de como melhorar a prospecção do corretor. É isso. Mas tem que dominar. Muito bom, hein, Buga? Parabéns, cara. Cara, Deus abençoe sua vida. Amém. Mas eu queria que você deixasse as últimas, a mensagem que queima no seu coração, cara. As considerações finais aí. Obrigado aí por eu que agradeço o seu convite aí. Tô à disposição. Tamo sempre junto. Que precisar aí. Eu acho que a mensagem que... E sabe uma coisa que era legal falar também? A gente não falou que a gente só falou sobre desenvolvimento, sobre técnicas, falamos sobre muita coisa aqui, mas a gente não chegou a falar um pouquinho da Banks, vamos da falar. Incorporadora. Eu acho que é importante você falar um pouquinho, porque tem a galera que nos ouve aí, pessoal de fora, de outros estados, tem muita gente aí, cara, que não sabe quem que é a Banks. E aí os caras... Não, vamos falar agora. Eu acho que é importante você falar um pouquinho. Cara, do Parque Global. A Banks, obrigado aí pela essa oportunidade, tá? A Banks é uma empresa de 50 anos de mercado, uma empresa familiar. Ela está atuando no mercado como uma grande empresa de capital aberto, não é porque é familiar. A gente tem o Sr. Alberto, que é o fundador, ele está no conselho, então a gente tem um conselho também que divide a opinião, né?
Nós somos hoje uma das empresas que mais atrai fundo. A gente tem grandes fundos, tanto a Related quanto a Harness, a RB Capital, a RBR, diversos fundos, né, que atuam com a gente pela segurança do nosso negócio. A empresa Banks, a nível de incorporação, ela não atua com aquisição de terreno alavancado, a gente tudo à vista, tudo certinho, tudo transparente, canal ética, então a empresa está redonda. A gente tem uma empresa muito grande. O Parque Global foi de fato um grande feito da Banks, né? É um bairro, marco, né? É uma cidade smart, hoje é um dos maiores empreendimentos de toda a América Latina, é muito forte isso. Muito forte. Eu coloquei o paisagista da Rainha de Bahrein, eu coloquei um wine bar lá feito pela Arqué Association, que é uma empresa que fez a Antinori em Toscana, um retrofit do Magazine, ou seja, todos os elementos. Pô, você quer verde? Pega o melhor do Brasil e o melhor internacional. Você quer vinho? Pega o melhor internacional. Você quer qualidade construtiva? Pega os melhores arquitetos do Brasil, os melhores internacionais. Então a gente desenvolveu um mega produto, 218 mil, mas antes de chegar nesse ponto, a Banks, ela desenvolveu boa parte da Vila Olímpia. Então a gente está atuando na Vila Olímpia, não sei se você tem esses dados, mas a cada 10 prédios corporativos, 6 são construídos pela Banks. Uau. O Berrine One, enfim, o prédio inclusive que outras incorporadoras do lado do Shopping Vila Olímpia até a McLaren, 3 Torres Gêmeas. Então tem diversos empreendimentos, a gente está muito segmentado no altíssimo padrão e no corporativo. A gente tem essa mão pesada. Eu não sei se você sabe também, nós somos um dos maiores desenvolvedores hoje do Itaim. Eu tenho um projeto em frente ao Parque do Povo a 30 milhões, que é o Arbórea, 473 metros, e assim, só timaço. Eu coloco o Pablo Slemson, enfim, Lissone, paisagista renomado. A gente traz uma mão pesada no altíssimo padrão, né? Então, uma empresa muito parruda e ela está permeando no mercado em níveis. Então, hoje eu tenho uma bandeira Viva Banks, que é abaixo de 500 mil, com esse DNA, eu não tenho uma subsidiária, eu não construí uma segunda empresa. O mesmo DNA que põe a mão no altíssimo, põe a mão nesse só um braço, compacto, né? De luxo. É o mesmo time. A gente fez um compacto de luxo em bons bairros, eu tenho uma seleção de médio alto, eu tenho um altíssimo padrão. Do lado da Com, a gente tem um Arte Boulevard de 58 milhões, Joaquim Floriano, estúdio na Joaquim Floriano, Itaim lindo, de 40 pau metro quadrado, e tudo vendendo muito bem. Então a Banks hoje é uma das grandes empresas de altíssimo padrão, de capital sólido, né, capital privativo ali, mas muito bem conceituada no mercado financeiro. Tanto é que nossa capacidade de gerar negócio é muito maior do que a fome de consumir. Por isso que nós estamos nessa expansão grande de time e vai crescer muito aí. Com certeza. A Banks, ela vai viver, já viveu 50 anos. Eu sei que os próximos anos dela vai ser de muita glória pelos produtos e as parcerias envolvidas nos projetos. Show, né? Hein? E é isso aí, Bugre. Obrigado aí. Agora é a mensagem sua. Cara, a mensagem é: seja corretor por orgulho, né, cara? Seja por paixão. Enxerga nessa profissão não só uma temporada, é uma profissão muito satisfatória, né? Ninguém tem garantia quando você se forma médico, advogado, engenheiro, ter sucesso. E a gente tem vários exemplos. Mas quando você tem garantia que você vai fazer o seu melhor, não importa a profissão, você vai ter sucesso. Então, corretor é uma profissão de muita dignidade, muito respeito, com muita responsabilidade e que transforma as vidas do cliente e de quem também opera no mercado. Então, seja você corretor, seja você coordenador, gerente, diretor, tenha amor no que você faz, entenda que você impacta vidas, tanto do lado do quem compra, do lado de quem vende, e seja esse marco nessa vida, sempre, seja não só superficial, mas seja profundo, deixa um legado, forma grandes executivos, porque obviamente a gente não sabe onde essa planta chega. Chegou em mim, um dia eu fui um calça branca onde eu tô, tá aqui o Jefferson também, um dia foi calça branca, veio de outro estado, tá aqui. Então assim, esse é o que realmente importa, esse legado que a gente constrói na vida dos clientes e na vida dos liderados que passam com a gente aí, tá bom? Sejam prósperos, sejam felizes e sucesso em vendas para todos vocês aí. Cara, muito profundo esse podcast, muito bom mesmo. Show. Bugari, ele tem algo assim que é extraordinário na vida dele. Ele é um cara muito assim, com a comunicação muito clara e muito simples, e uma comunicação que atinge direto, conecta direto. É um cara de performance, de resultado, tá onde tá pelo mérito, por tudo que ele conquistou, né? O cara que foi campeão em mais de 5 vezes, veio de baixo, e eu tenho certeza, corretor de imóveis, que é esse tipo de pessoas que a gente tem que espelhar, tem que ter como referência,
e acreditar, porque o mercado hoje ele é muito mentiroso também. Tem muita gente que não construiu história nenhuma. Tem duas formas de ter sucesso: falar que fez e fazer. Só que só uma chega lá, que é fazendo, cara. E é isso. Cara, então é isso. Vai pro próximo nível, aprenda mais e ajuda a gente também. E venda, faça a venda ser divertido, cara. Tem que ser divertido. Venda. Vendendo, todos os problemas se acabam. Todos. É isso aí. Boa sorte Deus aí. abençoe. Deus abençoe. Tamo junto, um beijão no coração. Tchau, tchau. Rumo tchau. ao topo. Bora.